hoje vamos fazer questões do assunto da aula passada, que foi o estudo dos gases. Vou dar só uma relembrada rapidinha para vocês, né? A gente viu que a fórmula, a lei geral dos gases é isso aqui. Pressão vezes volume sobre temperatura inicial igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Só que a gente estudou 3 tipos de transformações: isotérmica, isobárica ou isocórica. Isotérmica, iso é mesmo, térmica é temperatura. Então, se tem a mesma temperatura, tira o T da fórmula e fica P1, V1, P2, V2. Se falar isobárica, a bária vem de pressão, tira o P da fórmula, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se falar isocórica, que pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica, são sinônimos. Tudo significa volume constante. Aí tira o V da fórmula, aí fica P1, T1, P2 sobre T2. Então, não é obrigado decorar todas, decora só essa fórmula, gente. Só essa, que por essa você vai saber as outras, certo? Esse índice 1 é para ser inicial, o índice 2 é final. Então, vamos lá. Vamos fazer as questões do livro, página 130, né? Estou aqui agora na questão 7. Na superfície da Terra, um balão apresenta um volume de 50 metros cúbicos. Vou chamar ele, como é o primeiro volume, eu vou chamar de volume inicial, V1. 50 metros cúbicos. A temperatura de 54 graus Celsius. Temperatura inicial de 54 graus Celsius. E pressão de 80 centímetros de mercúrio. Certo? Ao subir, sua temperatura permanece constante. Se liga aí. Se a temperatura é constante, então é uma transformação isotérmica, não muda a temperatura. Então, ó, a gente não vai precisar desse valor, beleza? Vai cortar o T na fórmula, que se é o mesmo, constante, então beleza, já cortei. Em determinada altura, seu volume atinge 1 metro cúbico. Então, eu vou chamar de V2. Seu volume atinge 1 metro cúbico. Aliás, minto, é 1000. Porque eu pensei que era 1,0, é 1000, gente. Eu pensei que tinha uma vírgula, não tem não. 1 metro cúbico, 1000 metros cúbicos. Qual é a pressão, qual é a nova pressão suportada pelo balão? A nova pressão, P2. Também em centímetro de mercúrio, que é P2. Então, tudo certo, gente. Se não tem temperatura, vai ser P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Beleza? Vamos substituir, botar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. P1 é 80, V1 é 50. P2 eu quero e V2 é 1000. Beleza? Ó. Multiplicação por zero é bom demais. 8 vezes 5 não é 40, aí acrescenta os 2 zeros. Ó. Igual a P2 vezes 1000. Certo? 8 vezes 5, 40 e acrescentei os 2 zeros, ficou 4.000. Gente, eu posso cancelar esses 3 zeros daqui com os 3 daqui. Ó. Sobrou 4 e sobrou 1 vezes P2, né? Então, invertendo, P2 é 4. Como ela está em centímetro de mercúrio, já estava falando, ele pede em centímetro de mercúrio, a mesma pressão, a mesma unidade de medida. Facinho, facinho, né? Questão 8. Vou colocar aqui os dados. Mesma página, viu, gente? Página 130. Questão 8 fala o seguinte: no interior de um cilindro provido de êmbolo, uma amostra de gás ideal, pode sofrer transformações a pressão constante. Se ela é pressão constante, corta o P da fórmula, viu, gente? Só vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, se perguntasse o nome dessa transformação, seria uma transformação isobárica, pressão constante. Determinada massa desse gás foi confinada no interior de um recipiente, ocupando 0,5 metros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, volume inicial 0,5, porque metro cúbico é a unidade de medida de volume, né? A 10 graus Celsius, temperatura inicial. Aquecendo-se o sistema, observou-se o êmbolo subindo até atingir o volume interno de 1 metro cúbico.
Então, novo volume eu vou chamar de V2, viu? Atingiu esse volume, o volume final de 1 metro cúbico. Aí ele pede em graus Celsius qual é a temperatura do gás no final do experimento. Então ele quer a temperatura final. Aqui inicial T1, final T2. Só que se ligue que ele quer em graus Celsius. Então tem duas particularidades aí. Gente, toda essa fórmula, né? Essas fórmulas, elas foram deduzidas com a temperatura absoluta, com a temperatura em Kelvin, tá? Então, essa temperatura em Celsius... Ah, mas ele não está pedindo em Celsius? Sim, mas primeiro a gente vai ter que transformar para Kelvin, para poder, no final, voltar para Celsius, tá? Mas tem que estar em Kelvin, porque essas fórmulas já foram deduzidas, só pode usar a temperatura em Kelvin, certo? Então, aquele primeiro assunto do ano, né? TC sobre 5 é igual a TF... Minto. É Celsius e Kelvin, né? TC é igual a TK menos 273. Eu acredito que vocês lembram, a gente usou muito isso. TC é igual a TK menos 273. Só que eu tenho Celsius e quero Kelvin. Então, se eu quero Kelvin, basta pegar Celsius e somar com 273, certo? Então, eu quero Kelvin, eu já tenho Celsius, eu vou somar com 273. 273 mais 10 vai dar 283, beleza? Então vamos lá. No caso aí a pressão é constante, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então substituindo V1 0,5, T1 283, V2 é 1 sobre T2, né? Mesmo pelos extremos. 0,5 vezes T2, 0,5 T2. 1 vezes 283, eu tenho 283. Aí, 283 dividido por 0,5 dá 566. 566 Kelvin, certo? Só que tem um porém, gente. A temperatura que ele quer é em Celsius, não é isso? Então, como eu tinha Celsius para chegar em Kelvin, eu não somei, agora eu vou voltar. Ao contrário da soma é a subtração. Eu vou subtrair 273. 566. Eu vou subtrair de 273. Certo? 6 tirar 3, 3. 7 para 16, 9. 5 tirar 3, 2. Então, deu 293. Deixa eu conferir aqui, graus Celsius. Exatamente. Beleza, gente? 293 graus Celsius. Então, sempre que for usar a fórmula, use Kelvin, pelo amor de Deus. Mesmo que ele peça Celsius, volta depois. Então, voltando aí o vídeo. Olhando aí. Enquanto eu apago. Certo? Então é isso. Não tem segredo, né? É um dos assuntos mais fáceis que tem, é esse aí. Terceira questão é a questão 9. Questão 9 da mesma página. Nona questão, a realidade. Questão 9, vamos lá. Determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica. Se liga no nome, isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Significa volume constante. Vai tirar o V da fórmula, vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A pressão inicial vale 4 atm, 4 atmosferas. Pressão inicial chamada de P1. 4 atm. E a temperatura inicial é de 47 graus Celsius. Se liga que veio de novo aí o Celsius. Tem que somar com 273 para ficar Kelvin. Se a temperatura final é de 127 graus Celsius, de novo aqui veio o Celsius. Tem que transformar para Kelvin. Qual o valor da pressão final? Pede-se a pressão final. Pede-se P2. Então vamos lá.
O volume é constante, não é isso? Então eu tenho que, vamos logo somar com 273 aqui, para virar Kelvin. 7, 3, 10 vai 1, 7, 4, 11, 1, 12 vai 1, 2, 1, 3, 320 Kelvin, certo? E aqui mais 2, 7, 3, 7, 3, 10 vai 1, 7, 2, 9, 1, 10 vai 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vamos lá. Corta o volume da fórmula, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. P1 a 4. Temperatura 1, 320. Pressão 2 eu quero. Temperatura 2, 400. Ó, gente. Posso cortar um zero daqui com um daqui. Certo? Aí sobra 4 sobre 32. Aqui tem muita coisa para que você pode simplificar. P2 sobre 40. Vocês têm duas opções aqui, gente. Simplificar o 4 com o 32, todo mundo por 4 ou por 2, por 4 melhor ainda. E o 32 e o 40 dá para simplificar também, dá para simplificar por 8 logo. Que 8 vezes 4 é 32 e 8 vezes 5 é 40. Eu vou optar por aqui, tá bom? Fica melhor. Então, 32 dividido por 8 dá 4. P2 sobre 40. 40 por 8 dá 5. E aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1, né, gente? Vou botar 1 sobre 1 só para fazer mesmo pelos extremos. Certo? P2, 5 ATM. Vamos lá. Conferindo aí. Temperatura, pressão de 5 ATM. Tem que apagar aqui o espaço, infelizmente. É pequeno. Vão olhando aí que não tem segredo. E a 10ª questão. 10ª questão. Diz assim: o trecho da BR-277 que liga Curitiba a Paranaguá tem sido muito utilizado pelos ciclistas curitibanos para seus treinos. Considere que um ciclista, antes de sair de Curitiba, calibrou os pneus de sua bicicleta com pressão de 30 libras por polegadas ao quadrado. A uma temperatura de 22 graus Celsius. Então, primeira pressão 30 libras por polegadas ao quadrado. A uma temperatura inicial de 22 graus Celsius. De novo, Celsius. Ao terminar de descer a serra, ele mediu a pressão dos pneus e constatou que ela subiu para então, a nova pressão, a pressão 2, 36 libras por polegadas ao quadrado. É uma unidade de medida não muito usada no dia a dia, mas existe. É unidade de medida de pressão. Certo? Considere que não houve variação de volume, então não vai usar o V na fórmula. Seria o quê? Uma transformação isocórica, não é isso? Dos pneus. Calcula o valor da temperatura dos pneus dessa bicicleta nesse instante. Aqui é a nova temperatura. T2. Vamos somar logo aqui com 2, 7, 3. 3, 2, 5, né? 7, 2, 9, 2, 9, 5. Vamos lá. P1 está para T1, assim como P2 está para T2. Não tem volume. 30 está para 295, assim como 36 está para T2, que é o que está pedindo. Ó, também vocês têm duas opções aí: simplificar o 30 com 295 ou 30 com 36, né? Vou simplificar aqui o 30 por 2, por 6, pronto. O 30 e o 36 por 6. 30 por 6 dá 5. E 36 por 6 dá 6. Certo?
Ainda pode simplificar aqui todo mundo por 5, ó. 5 por 5 dá 1. Porque simplificando, vocês observam que o número diminui muito, ele é mais rápido de fazer e corre menos risco de errar. Ganha mais tempo, né? 295 dividido por 5, ó. 295 dividido por 5. 5 vezes 5, 25. Para 29, 4, né? Baixo 5. 9 vezes 5, 45. Então, eu tenho 59, 6 sobre T2. Meus pelos extremos, 1 vezes T2, 59 vezes 6. 6 vezes 9, vou botar aqui. 59 vezes 6. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 6 vezes 5, 30. 30 com 5, 35. Aí, Kelvin, né? Então, gente, deixa eu ver se ele pede em Kelvin ou se ele pede em Celsius. Ele pede nos dois aqui. Deixa eu ver, questão 10. A resposta aqui veio em Celsius, certo? Mas a gente poderia ter deixado Kelvin. Mas, ou, vou botar até assim, ou, porque a questão não especificou. Então, no caso desse, se o aluno deixar aqui, o professor aceita, eu aceito, entendeu? Mas eu vou botar as duas respostas, vou botar em Kelvin. Já está em Kelvin, vou botar em Celsius. Se de Celsius para Kelvin eu somo, o contrário eu subtraio. 354 menos 273. Eu subtraio aqui, ó. 4 tira 3, 1. 7 para 15, 8. Vai 1. Então dá 81. 81 graus Celsius. Beleza, gente? Fiquem com Deus aí. Beijão. Até a próxima aula.